Olá galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou fazendo esse vídeo para explicar o assunto das questões do bloco 9 de atividades de vocês na disciplina de Geografia. Então, nessa atividade o tema são as diferentes esferas do nosso planeta. Então, nosso planeta possui alguns ambientes que são relacionados um com o outro e esses ambientes em conjunto dão as condições de vida ao nosso planeta, como a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. Juntando todas elas vai ter a biosfera, que é a vida no planeta. Se uma dessas camadas, se uma dessas esferas não estiver funcionando, vai interferir na outra. Então elas são dependentes uma da outra. Tem que estar todo um completo funcionamento para que haja vida no planeta. Se alguma delas estiver com problema, vai interferir na outra. Então são os ambientes da atmosfera, litosfera, que vão dar origem, que vão dar condições de vida para o nosso planeta, na chamada biosfera. Então vamos detalhar aqui nessa atividade como é que vai ser aqui. Vamos falar sobre logo a primeira questão. Então vamos lá. A primeira questão fala sobre a litosfera. Litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Então aquela camada de rochas mais de fora do nosso planeta é chamada de litosfera. Litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Repetindo, litosfera é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Isso é a litosfera. Na litosfera ela é importantíssima, porque como a litosfera é a camada de rochas, dentro da rocha das rochas a gente vai encontrar minerais importantíssimos para a nossa vida, no nosso planeta. Então o ser humano ele aproveita demais a litosfera. Como da litosfera se extrai minerais, como por exemplo a água. Boa parte da água, tem a água dos rios potável, mas também tem águas subterrâneas, são encontradas no interior das rochas. Então a litosfera é importante, mas outros materiais como a areia também, e um importante mineral que é encontrado dentro das rochas chama-se petróleo. Petróleo é o óleo natural do qual se é possível produzir gasolina, nafta, asfalto, querosene, solventes e etc. Como é o nome do óleo natural que dele se produz gasolina, nafta, asfalto, querosene e solvente? Então, a gasolina é derivada do petróleo. Então, o óleo natural da qual a gasolina é derivada é do petróleo. Então, petróleo é o óleo natural da qual é possível produzir gasolina. Então, a segunda questão vai perguntar assim: como se chama o óleo natural da qual é possível se produzir gasolina? Petróleo. Como se chama o óleo natural do qual é possível produzir gasolina? Petróleo. Então lembre-se na primeira questão sobre a litosfera, que é a camada rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. E sobre o petróleo, que é o óleo da qual é possível produzir gasolina. Então vamos olhar as duas primeiras logo. Primeira questão: a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto, é chamada de quê? Lembre-se lá daquela primeira coisa lá, aquela primeira parte. Então como é que é chamada aí essa esfera da Terra? Que é a parte rígida da esfera terrestre, compreendendo a crosta e a parte mais externa do manto. Como é que é chamada? Letra A, litosfera. Letra B, biosfera. Letra C, atmosfera. E letra D, hidrosfera. Como é que é chamada essa camada rígida? Como é que ela é chamada? Camada rígida de rochas da Terra. Como ela é chamada, pessoal? Litosfera, biosfera, atmosfera ou hidrosfera. Então vamos agora aqui para a segunda. Como é chamado o óleo natural do qual é possível produzir gasolina, nafta, asfalto, querosene e solventes? Qual é o óleo da qual a gente produz a gasolina? Como é que é chamado esse óleo na qual se é possível produzir gasolina?
Como é chamado esse óleo? Como é que é chamado esse óleo? É um óleo escuro, é um óleo preto. Como é que se chama? Como é chamado o elemento natural do qual é possível produzir gasolina, nafta, asfalto, querosene e solventes? Como se chama? Letra A, urânio. Letra B, petróleo. Letra C, carvão. E letra D, gás. Então, qual desses quatro elementos aqui é possível se produzir gasolina? Hein? É um líquido escuro, né? É o urânio, é o petróleo, é o carvão ou é o gás? Certo, então já que a gente falou da litosfera, vamos adiante. Falar agora sobre uma outra camada chamada atmosfera, que é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Então temos aqui a atmosfera. Então essa camada de ar, o ar que respiramos, né? Então é a atmosfera, pessoal. A atmosfera. A atmosfera, essa camada nossa de ar que nos envolve, ela é dividida em 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. São as camadas das quais estão presentes na atmosfera. A troposfera é a mais próxima, depois vem a estratosfera, aí vai subindo, tem a mesosfera, depois a termosfera e lá quase saindo para o espaço temos a exosfera. Então os balões aqui eles trafegam, helicópteros, aviões, os paraquedas e helicópteros trafegam pela troposfera, os aviões, balões pela estratosfera. Aí vamos ter os satélites e ônibus espaciais que chegam até a termosfera. E as estações espaciais que vão até o espaço, eles vão já ultrapassando para a exosfera. Então são essas camadas. Mas eu quero destacar duas aqui em especial, que vão ser a nossa terceira e a nossa quarta questão. A camada da atmosfera mais próxima da superfície é chamada de troposfera. A camada de ar mais próxima da superfície. A camada de ar mais próxima da superfície é a troposfera. A camada de ar mais próxima da superfície é a troposfera. Vamos ver aí a terceira. Leia o parágrafo a seguir. A camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre é chamada de onde há condições ideais para o desenvolvimento dos seres vivos. Nessa camada ocorrem os principais fenômenos meteorológicos. Ou seja, nossa chuva ela é formada aqui, nessa camada. Como é que é chamada essa camada mais próxima aqui da superfície, pessoal? Como é que se chama essa camada mais próxima da superfície, onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, a formação das chuvas? Vamos lá, voltar lá na terceira, né? Terceira pergunta isso, para você completar. Marque a alternativa que completa corretamente o texto acima. Então, a camada atmosférica mais próxima da superfície terrestre é chamada de letra A, mesosfera, letra B, exosfera, letra C, termosfera e letra D, troposfera. Então, voltando aqui, qual é a camada de ar mais próximo da superfície? Qual seria a camada de ar mais próximo? A camada da atmosfera mais próxima da superfície, pessoal. Então, ela é a mesosfera, a exosfera, a termosfera ou a troposfera. Vou mostrar de novo o desenho para vocês. Então, essa aqui é a camada de ar mais próxima aqui da superfície. Como é que é esse nome? Então, essa é a nossa terceira questão. E também eu queria destacar para vocês que após a troposfera, a camada seguinte é exatamente a estratosfera. A partir dessa camada, a quantidade de gases que permite a respiração dos seres vivos torna-se menor. Então, temos aqui a segunda camada, mais próxima da superfície, que é a estratosfera. A partir da estratosfera, o ar começa a diminuir. Então, a camada de ar onde a respiração, o ar que os seres vivos necessitam para respirar se torna menor, é a partir da estratosfera. A partir da estratosfera diminui a quantidade de ar. A partir da estratosfera, a quantidade de ar
no ambiente começa a diminuir, a quantidade de ar para os seres vivos diminui. Então não tem como sobreviver, como ter nenhuma forma de vida a partir da estratosfera, porque a quantidade de ar começa a diminuir a partir da estratosfera. Por isso vamos até olhar logo aqui a quarta, que fala exatamente sobre isso. Em qual camada da atmosfera a quantidade de gases que permitem a respiração dos seres vivos torna-se menor? Em qual dessas camadas que eu falei em que a quantidade de ar para os seres vivos começa a diminuir? Hein? Como é que é chamada essa camada? Está aqui, ó. Pessoal, está aqui, ó. Acima da troposfera encontra-se a estratosfera. A partir dessa camada, a quantidade de gases que permitem a respiração dos seres vivos torna-se menor. Então, como é que é o nome, pessoal? Como é que é o nome aqui? Hein? Após a troposfera, que é a primeira, tem essa aqui. Nessa camada aqui, ó, com esse nome aqui, a quantidade de gases que permite a respiração dos seres vivos começa a diminuir. Como é o nome dessa camada? Letra A, estratosfera. Letra B, troposfera. Letra C, mesosfera. E letra D, exosfera. Agora que a gente falou sobre a camada de ar, que é a atmosfera, vamos falar agora sobre a camada de águas do nosso planeta, que é chamado de hidrosfera. Ao conjunto de águas do planeta damos o nome de hidrosfera. Ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas de oceanos, mares, rios e lagos. Então, o conjunto das águas do nosso planeta, o conjunto das águas do nosso planeta é formado pelos oceanos, pelos mares, pelos lagos, pelo lençol subterrâneo, as nuvens de chuva, tudo que for água no nosso planeta faz parte da hidrosfera. Hidrosfera, ou seja, esfera da água. Hidro significa água, esfera. A hidrosfera. O conjunto das águas do nosso planeta é a hidrosfera. O conjunto da água do nosso planeta é a hidrosfera. Rochas, litosfera, ar, atmosfera e água, hidrosfera. O conjunto das águas do nosso planeta é a hidrosfera. Por isso, nós vamos responder exatamente a quinta questão. Quinta questão. Ela é formada pelas águas subterrâneas, pela água existente na atmosfera, pelas geleiras e pelas águas de oceanos, mares, rios e lagos. O texto acima fala: como é que é o nome do conjunto de águas do nosso planeta? Como é que é o nome do conjunto de águas do nosso planeta? Como é que é? Como é que é, pessoal? Como é que é? Biosfera, letra A. Letra B, atmosfera. Letra C, hidrosfera. E letra D, litosfera. O conjunto de águas do nosso planeta é chamada de biosfera, atmosfera, hidrosfera ou litosfera. Lembre-se, o conjunto das águas. Então essa aqui foi a nossa quinta questão. Agora vamos falar sobre a camada de vida, que é a biosfera. A biosfera é o resultado da interconexão entre litosfera, atmosfera e a hidrosfera. Ou seja, o conjunto dessas esferas aqui forma as condições de vida, que é a biosfera. Bio quer dizer o quê? Vida, esfera da vida. A biosfera é o resultado da interconexão entre a litosfera, a atmosfera e a hidrosfera. A biosfera é a menor das camadas, formada pelos seres vivos e pelos elementos que compõem as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, solo, água e etc. Então, a menor das camadas, formada pelos seres vivos, é chamada de biosfera. A menor das camadas e aquela que é formada pelos seres vivos é chamada de biosfera. A menor das camadas do nosso planeta, a menor das esferas, mas também aquela em que é composta pelos seres vivos e pelos elementos que compõem as condições de vida, é chamada de biosfera. Bio quer dizer vida. Então, a camada da vida na Terra é a biosfera. A camada da vida na Terra é a biosfera. Por isso, vamos ver aqui a sexta questão.
é a menor das esferas, formada pelos seres vivos e pelos elementos que propiciam as condições necessárias para o desenvolvimento da vida, solo, água, ar e etc. Como é o nome da camada de vida da Terra? Como é o nome da camada de vida da Terra? Letra A, litosfera. Letra B, atmosfera. Letra C, hidrosfera. E letra D, biosfera. Repetindo, como é o nome da camada de vida? Como é o nome da camada de vida do nosso planeta, que tem as condições de vida? É litosfera, é atmosfera, é hidrosfera ou é biosfera? Pois é, pessoal, pois essas são as explicações para as questões de geografia do bloco 9. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre a explicação da atividade remota de vocês de religião desse bloco. E é isso aí, pessoal, até a próxima videoaula. Falou!